Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um InfoCast, numa temporada maravilhosa, cheia de novidades, conteúdos quentinhos aí para vocês. Esse podcast é um patrocínio da Bifood. Eu vou deixar aqui o QR Code. A Bifood é uma plataforma que ela tem cardápio digital, você consegue ver seu DRE, controle de estoque, PDV. É bem completa, então já clica aqui no QR Code, confere lá, porque vale a pena. E hoje eu vou começar aqui apresentando o nosso convidado especial e eu vou ler, vou quebrar o protocolo, eu vou ler porque eu quero falar tudo isso que ele é. E ele é ator, humorista, do Ceará tem que ser humorista. Todo mundo tem um pouco de humor por aqui. Diretor teatral e criador de conteúdo. Ele é cearense. Ele começou a carreira jovem, construiu uma trajetória marcada por arte, pelo humor e pela educação. Com mais de 15 anos de experiência nos palcos, na TV e no cinema, ele já participou de produções como Shaolin do Sertão 2 e dirigiu diversos espetáculos. Além da atuação, eu ia falar no nome dele, ele também empreende, ele é diretor da oficina teatral Reflexo, idealizador de projetos que geram impacto social e hoje se destaca criando conteúdos criativos e autênticos para quê? Marcas e restaurantes. Ele une humor, estratégia e verdade para transformar a comunicação em conexão. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu estou aqui com Léo de Oliveira, É maravilhoso. isso tudo aí mesmo, é? É, Rapaz, o pessoal sim. lê isso, eu fico, é eu mesmo, às vezes a gente nem É, olha. sim. Que prazer estar aqui, Joyce, que alegria. Léo, cara, tu tem uma história linda. Começou lá vendendo rifas, recicláveis. Hoje tá aí nesse posicionamento com marcas, com restaurante, se comunicando com humor e com verdade. Muito bom, Léo. Me conta mais aí como foi esse caminho de chegar no marketing. Fala um pouco de ti, se apresenta. Na verdade, eu tinha um sonho de criança que era ser artista, sempre tive esse sonho. E eu queria ser ator porque eu queria ser rico, famoso e não precisar estudar. Muito bom. E aí eu entendi que ser artista não é isso. Que na verdade precisava estudar muito. A primeira vez que eu entrei na sala de teatro foi lá no Piauí para de fato ser ator. O diretor disse: Você quer mesmo entrar por esse ramo, ser ator? Eu disse: Quero. Aí ele me passou logo uns livros de Stanislavski para ler. Eu, não, pera ainda, gente. Eu só quero ser ator. Preciso estudar. Tô E aí eu fora. entendi que precisava estudar e que essa questão de ser rico, de ser famoso, é uma consequência que poderia ou não acontecer. E hoje eu sou formado em teatro pela Universidade Federal de Ceará. Tenho uma trajetória na arte desde criança, de fato. O teatro, ele não é somente o artista, ele não é somente o palco. Inclusive, a minha pesquisa no campo acadêmico é o teatro como fator de formação e desenvolvimento humano. Porque a partir do teatro eu criei gosto por estudar. Comecei a Legal. ter um entendimento maior, de vida, mesmo ali ainda na infância, indo para a adolescência. E hoje eu não sou uma pessoa exatamente rica, famosa, mas graças a Deus eu sou bem conhecido e eu tenho o que eu posso chamar de sucesso na minha vida. Consegui construir uma trajetória, continuo construindo, né? Eu acho que a gente constrói nossa trajetória até o último dia de vida. Sim. E eu sou uma pessoa que eu me considero de sucesso no que eu escolhi ser, no que eu escolhi fazer. É sobre prosperidade, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala de conteúdo, fala de artista, fala de marketing, é impossível não entrar o empreendedor, porque, de primeiro, uma criança, né, bem humilde de fato, faço muita questão de falar isso, que às vezes as pessoas veem, o Léo tá passando na televisão, o Léo tá no podcast, o Léo tá em tal projeto, e às vezes acha que é muito fácil, que foi fácil, e na verdade não é. Ainda é uma luta diária. E aí, desde a infância, eu consegui ter uma visão empreendedora também, porque a gente sabe que aqui no Nordeste, aqui no Ceará, fazer arte, fazer teatro, fazer algo relacionado a isso é bem mais difícil, né? A gente tem os polos ali no Sul, Rio, São Paulo, né? Essa ponte aérea onde tem os estúdios, as grandes produções nacionais, e para cá é mais difícil. E foi onde entrou o empreendedor. Então, criança ainda, minha mãe e meu pai vendiam o cafezinho ali na beira-mar de Fortaleza, e eu comecei a vender rifas. Na época tinha aqui, quem é cearense vai saber, Sim. a rifa do jogo do bicho, eram 24 bichos e tal, e eu começava a vender essas rifas, e desse meu jeito gaiato, natural, brincando mesmo, incentivando, persuadindo as pessoas a comprar, eu vendia 4, 5 rifas numa semana, que era uma coisa assim inédita. Às vezes as pessoas demoravam para vender uma rifa, eu vendia 4, 5 rifas numa semana. E coincidentemente, sem enrolada, porque o sorteio era pela Loteria Estadual de Ceará, mas normalmente sobrava um ou dois
visto que alguém não queria jogar, e eu incentivava meu Jogar. pai a comprar, ou eu mesmo Hum, comprava. E quando eu ia pegar o resultado, ganhou. muitas vezes a gente ganhava. Então, eu tinha o lucro da rifa, mais o prêmio da rifa. E aí depois fui buscar juntar recicláveis também, porque de fato a vida que eu tinha na infância era bem aperreada com Foi meu qual pai e minha bairro? mãe. Um Vicente Pison, grande Vicente Pison, onde eu nasci. Não me criei exatamente totalmente lá, porque eu morei um tempo no Piauí. E aí, quando eu entrei nesse caminho da arte, eu vi o quanto era difícil. Eu pensei, mas gente, não adianta eu ficar numa loucura que muita gente tem de, vou só ser artista, vou viver pela arte. Inclusive, tem uma coisa que eu falo muito. Eu faço o que eu faço com muito amor, mas eu não faço por amor. Porque a gente precisa sobreviver, a gente tem as contas para pagar, a gente tem os nossos É compromissos. verdade. Não é ONG, né? Não é E ONG. tem uma hora que você se doa tanto, as coisas acontecem tanto que ela vira trabalho e pronto, não tem mais como você fugir, né? E isso, eu peguei muito esse do se valorizar o que você faz. E aí entrou essa veia empreendedora, tanto que quando começou essa questão de influência, eu comecei a ser influenciador sem nem saber que existia, talvez não existisse, que foi ali uns acho que 2017, mais ou menos, 2016, que eu comecei a fazer alguma coisa mais nesse sentido, sem nem saber que de fato era uma questão de influência. Foi mesmo empiricamente, se eu sou ator, se eu trabalho com imagem, se eu trabalho com divulgação, posso divulgar uma loja, divulgar um lugar e fazer isso. E aí eu sempre digo, eu não sou primeiro lugar, primeira pessoa, eu não sou influenciador, eu sou um artista que pela minha arte eu me tornei Sim. influenciador. E é legal ouvir isso e saber que tem pessoas que encaram, assim, que tem a parte de ser influenciador, enfim, o segmento como um todo, porque eu atendo donos de restaurantes. E ontem mesmo eu estava na reunião e eu ouvi isso dele: eu não quero dar minha cara, eu não quero aparecer. E a gente vive num mundo onde é tudo muito tecnológico, tudo muito da IA, e a gente precisa humanizar. E as marcas, elas precisam de cara, precisam de pessoas por trás. E é muito legal o trabalho que tu tem feito por causa disso, né? Assim, e aí eu trago, quando tu fala disso, eu até estava comentando disso coincidentemente também, que existe esse dono que ele não tem, assim, a vontade, não tem ali, ele é preso para se aparecer, e ele precisa de alguém de fato para colocar a cara para aquela Sim. marca. E aí é onde entra o influencer, e aí eu também sou gestor estratégico de marketing, né? Tem uma Acaba empresa, quando né? Bota o arroba lá já quando eu aí. falo a questão do ser Né? empreendedor, é que, tipo, olha, beleza, eu sou influencer. É bacana. Mas se eu gosto tanto de marketing, de conteúdo, por que não estudar mais isso? Sim. Então, o curso MBA em Gestão Estratégica, já estou concluindo. E a gente percebe o seguinte, o quanto o influencer é importante, e aí é importante também ter esse cuidado de qual influência que eu contrato, como que eu É. contrato, quem é essa pessoa que vai colocar a cara no meu lugar, porque eu, empresário, o dono da empresa, não quero colocar a Ou então até cara. você coloca, para Sabe? você quer ter um alcance maior, quer ter, né? Sim, E se quer posicionar. desmistificar, quer colocar alguém que vai ser mais conhecido. Por exemplo, quando eu digo que eu não sou, assim, primeira pessoa, influencer, sou o primeiro artista, porque o artista me levou a ser influência, é porque quando alguém consome alguma coisa do que eu indico, ela consome primeiro do Léo Pessoa, depois do Léo Artista, e Sim. por terceiro do Léo que influenciou. Então, é muito essa questão de como é que essa pessoa ela dialoga com a minha marca, o que que ela significa para minha marca, qual o público que ela traz para minha marca, né? Eu acho que passa muito para além do trabalho, que é um trabalho, isso eu sempre defendo, mas dos valores. O que que se Sim. conecta comigo, o que que se conecta com o meu produto, com o meu serviço, com a minha É, marca. eu acho que as pessoas têm valorizado, viu? Você falou, porque é um trabalho, porque tem esse tabu, né? Eu vou ser influenciadora, porque eu vou, né, eu vou fazer permuta. Mas, gente, o trabalho que dá, gravar conteúdo, eu tenho sofrido isso na pele. Gente, é trabalho. Você tem que delegar tempo para aquilo dali. O tempo é duro, você tem que estar bem, você tem que estar sorrindo, você tem que pensar. E aí é onde eu queria falar contigo sobre a estratégia que existe por trás da publicidade, por trás do conteúdo, porque não é gravar de qualquer jeito. Você tem que entender de topo de funil, de meio de funil, de fundo de funil, você tem que entender da copy, você tem que saber como se comunicar, quem é o teu cliente final. Então é uma novela, né? Fala um pouco aí sobre isso. Por isso que aí eu vou bater na tecla do é importante estudar, do, Sim, do se aperfeiçoar, porque aí eu volto para aquela minha história lá que era para ser ator, que não queria estudar, mas isso serve para tudo na vida. Quando você fala essa questão da desvalorização do influencer também que acontece, é porque muitos vêm iludidos, aquela ilusão que eu tinha da infância, do ator que era rico, famoso, não precisava estudar. Infelizmente, nos dias atuais,
ainda existe muitas pessoas, até pessoas adultas, não só jovens, que, eu vou ser influencer, que eu vou fazer sucesso na internet, eu vou ganhar as coisas de graça. E na verdade não é um ganhar de graça. É ali uma troca de serviço, é uma contratação de serviço, onde você tem uma responsabilidade de entrega também. Tá? Não é porque tal estabelecimento me pagou tal valor, me deu tal produto por isso, e eu vou divulgar de qualquer jeito e pronto, eu ganhei de graça. Não é isso. Quando a gente pensa nessa questão da estratégia, qual é o público desse estabelecimento? Qual é o público que essa marca quer atingir além do que ela já tem e reforçar o que ela já tem? O que é que eu, enquanto influenciador, enquanto produtor de conteúdo, consigo agregar? O que é que eu posso trazer de ideias? Como é que eu demonstro esse produto? Eu, particularmente, defendo muito a ideia do trabalho, de que é um trabalho, mas eu defendo também que você tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que você se identifica. É, Então, atualmente, eu defendo muito isso com os colegas. Não adianta a gente se encher de demanda, por isso que a gente tem que se valorizar, saber cobrar, cobrar bem, porque não adianta a gente se encher de demanda de coisa que a gente não acredita, de coisa que a gente que não não passa a usa, verdade, o de coisa que a gente vai propósito, né? fazer só. Gente, ó, compra essa xícara aqui. Tá, eu nem uso, mas comprei porque o dono me Não pagou pra falar, adianta. sabe? Então, assim, isso não vai gerar a conexão Tem que a que ter gente escolhas, tanto né? fala, é, porque eu sempre digo o seguinte: se eu postar um story, tá, ele vai ser visto. Muito improvavelmente, alguém vai comprar por causa desse um story. Sim. Agora, se essa pessoa me acompanha ali, gosta do meu conteúdo, gosta do que eu divulgo, e ela me vê toda semana, por exemplo, divulgando alguma coisa que é da mesma marca, ela, poxa, o Léo tem isso no dia a dia dele. Será que é bom mesmo? Eu vou experimentar? Sim, é Porque mais sutil, é criou mais a leve, conexão. conectou. Então, a estratégia que eu faço é muito isso. É o que é que eu acredito, o que é que é útil, o que é que é bom, o que é que de fato dialoga com os meus valores. Eu parto muito disso também, de entender e de respeitar os meus valores. E o que é que eu posso agregar para o outro, tanto para o outro, meu cliente, a marca, a empresa que me contratou, quanto o meu público. Porque a ideia é que o meu público ele saia satisfeito, é que ele Sim, acredite cada vez mais naquilo que eu falo. E claro, ele possa consumir mais com responsabilidade para que eu possa dar resultado para quem me contratou. Então a estratégia é muito isso, é o que eu acredito, é algo que vai, de fato, fazer diferença na vida do outro muito positivamente. bom, porque no final das contas é isso, né? Eu consumo muito o conteúdo do João Branco, né? O João Branco, ele fala que ele era do McDonald's, né? E ele fala muito, ele tem até o livro Desmarketizes, tem um podcast, é muito legal. E ele fala que quando você faz uma collab, quando você contrata um influenciador, é uma collab, porque você está pegando a identidade de outra pessoa para sua marca. Então, toda collab, ela mistura um pouco as identidades. Eu pego um pouco da sua e você pega um pouco da minha. Então, tem que ter essa estratégia muito clara para saber qual é o público que eu vou atingir, né? E eu tenho ouvido falar muito sobre os influenciadores orgânicos, né? Porque ainda está muito pesado, principalmente nesse mundo que o Instagram está meio confuso ainda. Ainda é muito pesado olhar pela quantidade de seguidores, como é que tá essa escolha para os donos de restaurante que estão assistindo a gente, né? Como eu vou escolher? É pela quantidade? É um cara que mora próximo à minha loja, que a probabilidade é de vender, ou de ter o cara aqui perto? Como é que funciona a escolha? Isso aí é outra coisa que a gente tem batido muito. Eu digo a gente porque eu vou colocar o Léo influencer, o Léo criador e o Léo gestor estratégico de marketing. Eu sempre vendo muito isso para quem me chama para alguma coisa. Pô, tá com uma oportunidade muito boa, porque tu tem um influencer e o gestor estratégico de marketing na mesma pessoa. Porque eu tanto recebo em algumas empresas que a gente trabalha, demandas de influência que Sim. vão buscar e tal, então que a gente precisa, quanto eu também busco empresas ou empresas me buscam enquanto influência. Houve um tempo que os números, por si só, sem nenhum embasamento, era o que ditava quem eu vou chamar. Mas graças a Deus tá rolando essa conscientização, esse entendimento, e mais do que isso, questões mesmo de pesquisas, questões mesmo técnicas, de que não é exatamente o número. Eu tenho hoje 22 mil seguidores, e tipo, eu já entreguei mais do que quem tem 150. Pois é, E eu já vi gente que tem menos de 22 mil e entregou mais do que eu. sim. Então, assim, isso vai ser relativo, que vai passar muito por aquilo que a gente já falou de estratégia, de alcance de público, como é que você busca aquele eh, topo de funil, ou então a base do funil, e qual é o teu público exato, como é que tu direciona isso. Aí entra o lance da necessidade também. Abrindo parênteses, por exemplo, eu fiz uma vez uma divulgação, quando eu estava montando meu apartamento, de uma cama. Eu falei, mas gente, não vai encher de gente comprando cama box, porque nem todo mundo É. tá precisando Nem de é uma o cama momento, box. é. Então, assim,
Aí eu fechei um contrato com ele para além do produto, a gente fechou um contrato de período para que nesse período a gente conseguisse mensurar o que iria ter de retorno, porque aí entra a questão das métricas de CRM, onde o marketing da empresa, ou o dono, se ele não tiver um marketing, tem que estar atento a isso. Como Porque é que tem eu também a mensuro questão do isso? posicionamento da marca, nem sempre é sobre a venda em si. Às vezes ele quer reforçar um Quer posicionamento, só né? reforçar, quer só o número, e aí quando entra em número é um assunto muito delicado, mas que a gente sabe que existe no marketing, infelizmente, como tem é, essa questão meio ilusória do influencer, tem gente que simplesmente compra seguidor, que é a coisa mais fácil do mundo hoje, para ter ali números. E aí, às vezes, é um número que você vai pelo número, para você ter um reforço de marca, mas você acaba não tendo, porque são números falsos. E tem, querendo ou não, eu analiso também, né? Eu brinco com todo mundo. Eu digo, meu sonho é ser blogueira. Eu fico brincando para poder ganhar seguidor, porque tá tão difícil ganhar seguidor, mas graças a Deus os meus são bem orgânicos. E, de certa forma, eu até influencio também. E aí, eu comparando com alguns colegas, viajando, rodando, que às vezes a quantidade de visualização do meu stories é igual eu tenho 6.000 e um pouquinho, né? Pequenininho, meu Instagram, mas bem nichado e é orgânico. Mas tem mais visualização do que o cara que tem 50, às vezes 60 mil nos stories. Então, assim, vai muito disso também, É né? porque você criou a bendita da conexão. Você tem a sua comunidade. São 6.000, mas sempre uso muito exemplo. Ah, eu tenho só 500 seguidores, ou só 500 pessoas viram meu story. Tá, meu bem, coloca 500 pessoas, é um teatro lotado. É, Ah, mas foi só 60.000 pessoas que me viu esse mês. 60.000 pessoas é um estádio lotado. Então, assim, é a conexão que tu cria. Então, não adianta tu ter 150 mil seguidores e tu não ter o engajamento que uma Joyce de 6 mil seguidores tem, porque ela criou a comunidade dela, porque ela mostra a identidade dela, ela mostra o que ela acredita, ela divulga, ela compartilha, né? Mais do que divulgar, eu sempre trago muito isso, é compartilhar o que eu acredito que seja bom para o outro, né? Não é só aquela propaganda engessada, é compartilhar o que você faz para você que é bom, de repente para alguém que seja bom também. É algum produto, algum serviço. Então você, quando você cria essa comunidade, vocês se entendem, tem essa conexão, eu acredito que é muito mais valioso do que número. é. Eu amo marketing, sabe? Porque eu sou vendedora. Pode dar um monte de nome bonito. A minha raiz, no meu sangue, eu sou vendedora. E eu digo que a venda sempre esteve muito ali, alinhado com o marketing. E tem coisas que eu faço muito por instinto, não sou aquela conhecedora, não, porque a gente tem que se posicionar, quem tem empresa, quem empreende, quem gera conteúdo, tem que entender. É o básico, né? Mas as pessoas, elas têm, eu tenho escutado coisas novas nos últimos tempos. O Instagram, por exemplo, eu vi até não sei se tu viu, um vídeo do Whindersson Nunes fazendo tipo uma carta aberta. Sim. Achei muito fantástico aquele Ele dali. fala meio inglês, meio português. É, muito legal, porque ele, tipo, meio que questionando, putz, se entregava e agora que eu não tô mais entregando, enfim, eu acho que antes eu conseguia ter tipo, fazer um turbinado focado, direcionado, você conseguia ter um retorno, hoje você não muda toda hora. E eu tenho escutado muito falar disso que você falou agora, de comunidade, tem sido algo novo para mim nesses últimos dias. Essa semana eu escutei 3 vezes as pessoas falarem de comunidade. Explica um pouco sobre o que é essa comunidade que tanto se fala, né? Essa comunidade, na verdade, eu acho que é muito essa do inventar nome também, que a comunidade é aquilo que a gente criou ali de conexão. São aqueles seguidores, aqueles amigos fiéis que de fato te acompanham, de fato te ouvem, de fato tiram um momento ali do dia para ver o que que tá no teu story, o que que tá no teu feed, para engajar contigo, que entendem, que clicar lá no like, que compartilhar alguma coisa que seja pertinente, que fazer um comentário é algo que vai te ajudar, é algo que vai ajudar ele sempre ver o teu conteúdo, porque ele se interessa por isso. E aí você atingir o teu público quando tu pega a pessoa que se interessa por isso, porque ela de fato vai ficar ligada em ti, vai te dar esse engajamento, que é uma coisa muito louca, né? Quando a gente fala daquela questão do que o Whindersson fez, acho que é uma Sim, coisa que todo mundo queria fazer e ele teve a ideia de fazer, porque é a mesma coisa que eu trago para o marketing. A gente estuda, a gente faz teoria, tipo, eu faço MBA, mas não tem uma receita. É importante você entender justamente por isso que você tem um negócio, tem que se posicionar, mas não existe uma receita certa. O que está funcionando agora, daqui meia hora pode não funcionar, é. sabe? E é testar, né? E é É um teste, laboratório. é entendendo mais uma vez, a gente vai vir para o público. O que é que o público quer? Como é que eu atinjo ele? O que eu tenho não é o que o público quer, mas como é que eu pego isso que eu tenho e faço o público querer? Como é que eu chego nele para conquistar ele?
e aí de alguma forma criar essa comunidade. O que a gente chama de comunidade hoje é isso, essa galera que de fato se conecta, de fato tá ali no Instagram e de repente se acontecer alguma coisa por algoritmo, que, poxa, hoje eu não vi uma história da Joyce, que foi que houve, ela tá onde? E aí vai lá Sim. e Por isso a busca, constância aí também. vai lá e busca, não apareceu hoje, mas ela tá em tal lugar, tá fazendo tal treinamento, tá com podcast. Então a comunidade é essa galera que se conecta de fato e tá ali sendo fiel de verdade para o que você É. precisa. E é muito engraçado, assim, o meu público é o mesmo que o teu, donos de restaurante, né? Eu sei que você trabalha com outras marcas, mas você também atende um pouco de dono de restaurante. E é bom, ó. É, Monjaro que lute, que meu Monjaro não tá dando defendimento aqui. Mas é um comportamento que eu observo muito, eu não sei se tu percebe isso. Onde eu chego, todo mundo elogia os meus conteúdos. Onde eu chego, todo mundo diz, eu vi aquele conteúdo falando, tu gravou com fulano de tal. Todo mundo me dá um feedback, mas não engajam na minha publicação. Rola curtida, mas não rola o comentário. Tudo bem se você quiser falar aqui que eu tô errando, não tem problema. Mas é uma galera, o empresário em si, eu percebo que pelo menos o meu nicho ele não tá interagindo tanto. Depende também do nível de conhecimento e clareza que as pessoas já têm, porque às vezes eu atendo mais um público A, B, um pouquinho pro C ali, e aí a galera que comenta não é tanto por causa do nicho que eu tô atuando, enfim, não sei. Mas eu percebo que não tem tanta essa troca no Instagram, mas todo mundo vê, impacta todo mundo. Eu não entendo. É onde a gente mexe na questão das métricas. Porque acontece muito isso. Você está atingindo, você está chegando, você está sendo vista, o conteúdo é relevante. Mas faltou internauta para interagir e validar isso lá na rede social, validar isso lá na plataforma. É, e aí não existe, né, mais uma vez, a receita. Como é que eu faço isso? Aí vai muito na doida. Quando isso acontece comigo, que já aconteceu várias vezes, de ter pessoas falando, eu vi isso, tá não sei o quê. Ou então, às vezes, até manda um comentário mesmo. Foi, Ei, vai o teu lá, vídeo né? do Reels ficou bom, não sei o quê. Aí eu vou lá olhar. Esse cara ficou bom, mas tu não curtiu, tu não, nem não sei É, o quê. Coloca menos um kkk lá, alguma coisa. valorizem, pessoal, vão lá, gostou do vídeo, dá porque a gente se Sabe? Não, esforça, a é gente se esforça. caro, é tempo. E a gente precisa disso, né? É, Então, assim, é bom até por para um lado, mensurar, né? é bom por um lado que a gente sabe, tá chegando, tá atingindo, Sim. mas mostrem. É igual assim, quando a gente fala da questão de métrica, para entender o resultado que você tá dando para tal estabelecimento, para tal marca, para tal produto, é justamente por isso, porque pode acontecer o seguinte, como já aconteceu comigo, acontece com várias pessoas, que indicam uma coisa, vai lá na marca, compra, vai lá, porque você falou, mas em nenhum momento indica que foi por você. Sim, Então você é fica nessa. verdade. Então por isso que hoje se usa cupons, links específicos Para poder ali em mensurar. checkout e tal, para poder mensurar É, principalmente dono de restaurante. Se você tem um cardápio digital, e aí vou deixar o recado. a Se rocha. você tem um cardápio digital, você tem uma Bifood da vida, já vou deixar o QR Code de novo aqui. Para usar para influenciador é muito bom, porque você gera um link lá para o influenciador, então você consegue saber quem foi que comprou vindo do influenciador que você cadastrou, que você contratou. E gente, vão, use os links, porque também tem, tipo assim, uma coisa interessante, a gente já volta também para essa questão do marketing, é sempre uma mistura muito É, louca. vamos embora. É tipo a marca, o estabelecimento, por meio desse link, favorecer também aquele seguidor com alguma vantagem, seja um desconto, seja. Sim. Porque às vezes, se você colocar só para mensurar, a pessoa, não vou perder esse tempo de dizer, Não, não, eu tem que vim, ter pronto. vantagem, É, né? Como assim, tipo, você fez um tráfego, você fez uma promoção, o cliente entrou, ou então você tá ofertando, tá mostrando, eu falo muito de topo de cardápio, né? O topo de cardápio, ele tem que ser muito vendedor, tem que ser atrativo o suficiente, e ele tem que entender a vantagem ali para que converta rápido. Agora, só jogar por jogar é gastar dinheiro fora. Eu gravei hoje um conteúdo sobre isso. Você gasta rios com tráfego, mas não prepara dentro de casa para tá atrativo o suficiente, né? Para converter. exatamente. Então, assim, isso é muito bacana. E aí também vai, que eu acho que é processo, embora nós estejamos aí numa era da tecnologia tão forte e tudo, mas ainda tem coisinhas que ainda estão engateando, e aí passa por questão de pessoas, questão de geração, passa por aquele dilema que às vezes você valoriza muito quem você não conhece, e às vezes a pessoa que você mais conhece você não valoriza, você não dá aquele apoio. E aí eu costumo dizer muito que. Apoiar depois que dá certo não é apoio, é pegar carona. Então vamos apoiar logo, né? É, tem que ser. Léo, e tu teve uma fala tua que tu disse que quando tu recebe um convite para fazer uma parceria, tu analisa muito se tu se identificou ou não. Já teve casos de você recusar? Já teve. E assim.
eu recusei. Eu sou muito ruim de dizer não, É, sabe? dois. Seja para o que for. É por isso que hoje eu trabalho com a produção para. Porque assim, às vezes eu sou muito bonzinho e aí existe muito isso no meio, seja no artístico, seja no comercial. Você tem que ter alguém ali para dizer não para você meio que se esquivar. É Porque às vezes verdade. você pode dizer sim pra tudo. E aí eu disse não, mas é porque era questões que de fato não batiam com meus valores. Eu sabia que não ia ser bacana pra quem eu ia divulgar, poderia até atingir alguém, porque era coisa que oferecia uma vantagem pra pessoa. Mas poderia ser que a pessoa fosse, mas eu sabia que no final das contas não ia ser vantajoso, pelo contrário. Sim. Então, e aí se eu fosse mensurar a questão de preço também, não ia valer. Que é a sua É, imagem, né? eu penso muito nisso, é nisso que eu tô construindo, sabe, aquele processo de eu não sou aí uma Virgínia, um Whindersson da vida, e a gente tá buscando se destacar, tá buscando crescer cada vez mais, e eu acredito que embora lentamente, você tem que crescer muito sempre com o pé no chão, com os seus valores, com as suas ideias, e ser aquela pessoa que de fato, seja um exemplo não pelo que fala somente, mas pelo que faz, pelo que mostra de verdade. E aquele restaurante, é tipo, dono de restaurante, eu vou falar de restaurante porque é meu segmento, mas tu faz tudo. Mas eu percebo muito assim, com prestação de serviço, as pessoas às vezes contratam a gente achando que vai ser a solução do mundo, que vai resolver todos os problemas. Quando muitas vezes, e eu vou dizer todas as vezes, precisa ter o engajamento do dono, né? Eu vejo, até vou citar aqui o João lá, que é nosso cliente comum lá do Maria Pitanga. É muito Maravilhoso. legal, ele agora ganhou premiação de franquia de destaque do Maria Pitanga, o João da Dom Luiz, é Maria Pitanga da Dom Luiz. Já vou botar a arroba dele também, É depois tá, claro que vai não, provar. porque é uma loja incrível. O É, Marepitanga já é incrível, mas é, o João, ele dá um colorido naquela loja dele, sabe? Ele traz uma exatamente. energia. É a cara dele mesmo. E aí é onde eu queria chegar, citar ele como exemplo. Como ele se dedica, como ele se envolve. Ele não simplesmente contrata o serviço e delega, não. Ele idealiza junto com você, ele executa junto com você, ele faz o pós, ele prepara, ele encanta o cliente, ele atende. Então, assim, não é só sobre, assim, contratar, né? Porque acontece muito. Acontece e quer que você resolva. Eu tenho uma fala que eu não sei se algum colega usa. É, eu digo logo para a pessoa, que seja do marketing, seja o dono direto. Ó, eu não vou lhe garantir venda. É impossível lhe garantir venda. Se eu começar lhe garantindo venda, eu vou estar mentindo para você. Eu faço isso também. O que eu vou dizer para você é, eu vou divulgar sua marca com muito empenho, eu vou ser criativo, eu vou ser parceiro de verdade, eu vou lhe entregar isso, e aí isso com certeza vai lhe possibilitar, vai lhe potencializar a ter mais clientes. Eu vou reforçar a sua marca, eu vou valorizar a sua marca. E, claro, com esse caminho você poderá ter clientes. Mas eu não vou dizer que você vai fechar comigo um Reels, 3 stories e vai ter 30 clientes na tua porta amanhã. Pois é. Eu não É consigo te muita dizer isso. responsabilidade. E as pessoas vendem isso, porque nesse mundo do digital, né? A gente, tem gente que nadou, a pessoa quer o quê? Quer vender? Então vamos lá, vou dizer que vou trazer venda. Não falo. Aí o meu cliente, quando entra, tanto para eu prestar o serviço, para eu dizer como é que eu trabalho e tal, como na hora que eu vou entregar, eu já começo falando: olha, eu não trago a mulher amada, eu não duplico tua venda, não triplico, eu te dou as ferramentas, o caminho das pedras e a gente vai construir isso junto. A consequência, normalmente, ela é positiva, mas pode ser negativa. Até porque no meu nicho, vamos supor, tem loja bugada. Tem loja que o cara tem que deletar ele abrir outra, porque realmente o algoritmo tá bugado ali de alguma forma. Existe isso Sim. desde que eu conheço plataformas como iFood, desde 2016 que eu vejo isso. Existem situações que vão ter as sazonalidades, existe situação que o dono não tá nem aí, e que ele não executa o que você está fazendo, ou existe também o tempo, o período, o local da região, a região que o restaurante está. Então, tem tantos fatores que influenciam que você tem que ter responsabilidade. O próprio produto, o próprio serviço em si, se é a demanda do momento, se é, e como é que você transforma alguma coisa no momento para que aquele produto, aquele serviço seja atrativo. Mas eu trago muito essa fala, porque de fato é isso. Se eu disser que eu vou levar e eu não levar, eu prefiro dizer que eu não garanto e depois alguém Sim, dizer, ei, cara, surpreender. apareceu aqui, ó, não sei, ah, que bom, graças a Deus. Então tá funcionando de alguma forma, É sabe? verdade, é verdade. Léo, e o humor? Você é ator, diretor, enfim, você faz esse conteúdo. A comida, ela já tem o lance do afetivo, porque as pessoas se conectam pelo afeto, pelo olhar, né? Tem aquele desejo. E trazer o humor, a gente que é cearense, a gente sabe como isso é massa, como é leve, né? Como é esse desafio?
Na verdade, gostar de comer desde criança eu gosto, tanto que eu tenho o chamado efeito sanfona, né, eu emagreço, eu engordo. Agora eu tô focado, tô treinando, tô suplementando, Por tô favor, restaurantes fit, mande aí as saladinhas, né, e eu aceito. Mas assim, eu sempre digo o seguinte, eu não deixo de comer, porque comer é justamente isso, é afeto, é carinho. Eu gosto de cozinha, de cozinhar também. E aí eu escolhi uma das coisas que me fez escolher esse ator foi justamente isso. Eu sempre quis ser tudo. Eu quis ser bombeiro, eu quis ser policial, eu queria ser chefe de cozinha, eu queria ser padre, eu queria ser isso. Eu disse, não, mas não dá pra ser tudo. Mas eu sendo ator, eu posso ser tudo, a legal. qualquer hora. Então, assim, a comida é algo que de fato eu gosto. Sempre que, normalmente, final de semana, se tiver em casa de boa, eu gosto de ir pra cozinha. Né? Minha esposa e minha filha que adoram. São as minhas cobaias. Eu acho muito E legal, pra onde tu vai, tu carrega todo mundo, e aí isso conecta muito é uma também. estratégia de conteúdo Muito também. Eu bom. sempre digo, dependendo do lugar. Elas topam, a minha esposa é mais, assim, tímida e tudo, a minha filha não, já é Tá bem nem à aí. frente. Aí eu digo: "Mas a gente pode, por exemplo, fazer um Tem conteúdo uma surpresa pra família". ela ali, viu, só pode Eita! falar. Ô, coisa boa. E aí, quando eu escolhi ser ator, e vem essa questão do humor o humorista ele aconteceu justamente por acaso também. Eu acho que essa questão da vida do cearense, né, tem aquela história do ser ator, de fato eu queria ser isso e tal, ir pra tela, ir para o palco, mas em 2006, quando eu fiz o curso Princípios Básicos de Teatro aqui no Teatro José de Alencar, teve um evento que foi aniversário de salvo engano, foi 96 ou foi 94 anos do Teatro José de Alencar. E aí o curso Princípios Básicos, ele é um curso que ele é um processo seletivo até o meio do ano. Todos os meses, da turma, são excluídos alguns alunos e fica só quem vai e fica só quem vai, concluir o curso no final e fazer a montagem. E aí, no dia do aniversário, uma das atividades avaliativas era criar um personagem e ir para um desfile que ia ter, né, um desfile artístico em comemoração ao aniversário do Teatro Zé de Alencar. E aí eu, nas correrias, tipo, ajudando o pai, a mãe, estudando ainda ensino médio e tal, eu deixei para a última hora. Quando eu cheguei no figurino do teatro, todo mundo, a turma toda, era uma turma enorme, quase 400 pessoas, já tinha pego seus figurinos, seus personagens e tal. E o que tinha sobrado lá era roupa de palhaço. Olha aí. Aí eu disse: "Ah, cara, eu vou pegar aqui, eu vou fazer um palhaço", e tal, e eu fiz. E aí, pra minha surpresa, no dia seguinte, na matéria do jornal Povo, Diário do Nordeste, que saiu sobre o aniversário do teatro, a capa era eu, assim, Que era o palhaço. massa. E algumas pessoas, mesmo com maquiagem e tudo, disseram que tinham me conhecido, aí começaram a me chamar pra fazer aniversário, e eu: "Não, mas eu não faço aniversário, eu não sou palhaço", e foi só um negócio tudo. Aí: "Não, mas que eu vou te pagar não sei quanto", "Opa, eu faço palhaço". É, pagando bem, ó, até o Eu até o sou Samuca riu ali, viu. Opa, eu faço palhaço, como é que é aí? E aí eu comecei a fazer, assim, umas festas infantis, sem muita pretensão, né, mas aí eu volto àquela, o ator ele sempre pode ser tudo. E aí conheci algumas figuras do humor cearense, e eu falei: "Gente, fazer humor é legal". E aí entrou a questão do empreendedor, porque para eu fazer teatro eu preciso ensaiar 1, 2, 3 meses, eu preciso de um palco, de uma demanda de produção, conseguir, fazer o público ir para o teatro, que é uma coisa mais difícil. E o humor ele acontece ali com a caixa de som e o microfone. É, Eu não estou dizendo que seja mais fácil, que você vai ficar rico com isso, porque existem as dificuldades também. Mas se eu fizer essa comparação com a produção do teatro, financeiramente, é mais sim, fácil ali numa urgência. sim. E aí eu disse: "Rapaz, eu vou tentar isso aqui". É tanto que eu não comecei fazendo humor de cara limpa, porque eu não tinha coragem. Eu falar: "Tá, eu sou ator e tudo, mas eu Quero acho fotos, viu. eu acho Me manda eu hoje vou que eu já te vou jogar mandar". aqui para o pessoal ver, ó. Irreconhecível. É, Eu acho que eu não consigo fazer humor de cara limpa. Eu criei um personagem, só que eu fui na contramão também, eu não criei um personagem feminino, eu criei um sim, personagem masculino. Era um moleque metido a carioca, porque eu sempre gostei muito, assim, nunca fui, mas eu gosto muito da energia do Rio de Janeiro. E sim, aí o moleque era tudo aquilo que eu tinha na infância, meio que queria ser artista, que não sei o quê, mas na verdade o show dele surgiu, porque todas as coisas que ele fazia nessa área artística eram furadas pra ele, tipo, qual era o nada nome dava certo. do personagem? Era o Tatá, Tá, tá. Tatazinho Show. E aí eu peguei, comecei com ele e tudo, e um dia eu fui desafiado a dizer assim: "Léo, vai ter um festival de humor, mas é só stand-up, tu vai ter que fazer de cara limpa". "Não, cara, eu não consigo não". Ele: "Cara, vai". E aí eu fui, lógico, não foi tão bom, mas funcionou. Aí eu: "Opa, isso é legal". Legal por quê? Muita gente vê o meu personagem, assim, modéstia à parte, o Tatazinho era um personagem muito bem feito, que as pessoas não sabiam que era eu, porque eu, Léo, de fato eu sou tímido, eu sou na minha,
né, Tem isso, embora, né? embora eu seja A gente se ator, comunica, mas a gente é tímido. embora eu seja ator, eu Ninguém tenho muitas entende. vergonhas e tal, então eu fico muito quietinho. E às vezes as pessoas viu o personagem no show e depois que eu saía, tirava, não sabia que era eu. E aí quando eu fiz essa primeira vez o show de cara limpa, as pessoas sabiam que era eu. Opa, isso aqui é legal, as pessoas sabem que sou eu. Deixa eu ir tentando aqui. Aí eu fui buscando entender mais como é que fazia. E me veio também uma questão empreendedora também. Porque na maquiagem eu tinha um figurino, eu tinha maquiagem, tinha um tempo de maquiagem. Quando eu faço cara limpa, eu criei um perfil de que é uma roupa mais colorida, mais animada e tal, uma camisa que destaca, uma calça de cor, e eu tô pronto pro show. Lógico que eu não vou É, de qualquer jeito, eu penso no que eu vou sim, vestir sim, pro show, mas eu não tenho aquela demanda de chegar, de maquiar, puxo com a maquiagem, embora eu ache incrível a montagem do personagem. sim. No final eu terminava com um número que não era o palhaço do saudoso Paulo Diógenes, era um outro número que eu fazia, mas desmontando o personagem. E aí eu comecei a fazer humor. E se o Tatazinho chegasse hoje pra vender o Léo lá, pra influenciar o restaurante? Rola? Ele não vendia o Léo, não, ele ia vender ele mesmo, porque ele era Como é que ele ia metido. fazer? Ele, ei, Mar, o Léo se garante. Aliás, o Léo não. Eu me garanto. Porque eu já fiz, trabalhei na Globo. Eu fiz propaganda nacional pro governo federal. Ou eu trabalhei fazendo campanha do gás. Sabe aquele pessoal que recebe o gás em casa? Eu era o Hum. botijão. Me ficaram lá no meio do... Eu era o botijão, é ótimo. Eu lembrei de um amigo meu, o Alisson, fazendo um personagem, esqueci o nome do país que ele foi, que era o Uga Uga, uma Copa do Mundo que tinha lá, agora eu lembrei dele, muito engraçado. Aí Muito bom. surgiu o humor. E com o humor, eu pensei, fazer, que eu sempre tive essa ideia de não fazer somente a publicidade pela publicidade. Então eu tento trazer essa dose de humor. Lógico, tem algumas coisas que são mais sérias e tudo, precisam disso, mas sempre com aquela quebra de protocolo, aquela coisa Sim, mais natural. Então o humor, ele ajuda muito nisso, né? Eu acho que conecta o cearense. A gente até brinca que todo mundo quer ou de alguma forma é comediante, é humorista, sim, porque a gente tem, é a nossa raiz. além dessa raiz, a gente tem essa dádiva de brincar com os próprios problemas mesmo e É, tal, de rir. A gente sempre diz assim: ah, rimo da desgraça foi alheia. ali uma pessoa caiu ali, levou uma topada ali, arrancou o chambão do dedo, caiu na rua. Você não vai deixar de ajudar, mas antes de ajudar, você vai fazer. Você... "Yeah!" É, tem um Aí, gritinho. aí depois você vai lá ajudar. Depois que você fizer a Vai Cearense rir, Aí você você vai lá ajuda, ajudar. Então a é. gente tem muito essa gaiatice e eu acho que funciona muito para o negócio. E aí, assim, lógico, você vai mensurar até onde você consegue ir com esse humor dentro do produto, dentro do serviço, como é que você vai ali sem, de uma forma que seja positiva e não negativa para a marca, né? Acho que é onde entra a questão do É. entendimento, porque o humor. Não necessariamente ele tem que ser o humor escrachado, não necessariamente ele tem que ser aquele É o humor do jeitinho de palavrão. falar, né? É o Já dá uma quebra. formato, é o jeito. Eu escutei das meninas da comunidade, eu sou da comunidade de criadores de conteúdo do iFood, e as meninas sempre me puxam lá nos eventos que tem, dizem, Joyce, eu gosto tanto do jeito que tu fala, porque tu é autêntica, tu fala o teu, e é o Ciares arrastada, daquele, ei, eu chamo o povo de uma mulher, não macho, não sei o que, não sei, a minha cara, então assim, você tem aquele jeitinho, é nosso, é algo que é nosso, não tem muito pra onde correr, não. A sua identidade. É, Eu sou uma mistura. Como eu morei um tempo no Piauí, aí tipo eu vou me policiando e onde entra a questão da técnica do teatro. Porque eu sou o cearense que fala assim, meu louco, junto com o Piauí. Então quando eu penso que não, eu tô correndo, falando muito rápido, eu falo opa, rápido demais. pera ainda, respira, E mas quando eu gaguejo, eu tô dando a palestra, eu falei, peraí, pessoal, que eu fiquei gaguinha agora. A pessoa, dá um restart. e é uma forma até de quebrar a timidez, né? Tipo, Sim, você sim. errou, você brinca com o seu erro e segue, né? Eu acho que é muito nosso isso Não, também. sim, e é o que gera autenticidade, sabe? Que aí é onde entra a questão do que a gente acredita, do nosso valor. Não é que eu não errei, eu posso errar também, mas eu errei aqui, ó. Nada, eu errei, vamos embora. Seguiu. Léo, demora muito tempo para ver um resultado de um conteúdo desse para o dono do restaurante, para você mostrar, apresentar ou ele ter esse sentimento, ou não existe uma regra para isso? Eu não acredito que em regras. Eu acho, assim, nesse aspecto. Tudo que a gente já falou até aqui vai variar muito. Por exemplo, eu tenho um exemplo muito recente, que é do Dudu, o Bora com Dudu, que ele fez um vídeo até despretensioso, de uma moça que vende fatia de bolo lá na Ponte Metálica. Eu tava, inclusive, lá no dia que ele gravou, tava gravando num outro ponte, tava gravando num milho que é uma delícia, um milho que tem lá em uma barca de batata enorme. Mas, E aí eu encontrei ele gravando lá despretensioso, de boa, conteúdo. E de repente, no outro dia,
tava uma fila imensa nessa mulher Não. por causa do É aquela conteúdo do dele, carrinho, do né? Eu tô carrinho. ligada. Então, assim, ela até Não sei se é um ficou. crepe ou pratinho. Não é uma fatia, A a fatia, fatia, lembro. Eu lembro de toda. sabe? Até outras pessoas começaram a fazer também a partir disso. É que, tipo assim, coisa o quê? Acho que não tem 2 meses Não, isso, foi sabe? recente. Então, assim, ele não calculou, ele não pensou que iria levar. Inclusive, ele comentou outras, que ia levar aquele tanto de gente. Era só um conteúdo, lógico, para divulgar. Lógico que o interesse era que pessoas fossem lá por causa do conteúdo, mas não mensurava que seria daquele tanto. Mas aí entra muita questão do produto, porque vamos lá, a gente também tem que ter uma consciência e até dar um feedback, você fechar uma parceria, mas como é que você está recebendo esse produto para divulgar? Ah, eu É vou a mandar para tua entrega. casa. Pois é, eu vou mandar para tua casa. Ah, beleza, manda aqui hoje aqui para casa, vamos fazer o conteúdo dessa forma. Você vai mandar lá para casa e tal. Mas aí quando tu recebe o conteúdo, o produto não tá como Com a apresentável, digamos entrega, assim. com a E entrega. aí? Que aí é onde entra o criador nesse sentido de entender, junto com o empresário, junto com a pessoa, claro. Por exemplo, eu tive uma situação que a pessoa disse assim, Léo, eu queria mandar para ti, mas ele não vai chegar aí do jeito que é aqui. Então eu não sei até onde seria interessante. Porque, na verdade, no delivery, amigo, nunca chega. Mas a gente consegue se aproximar. O cliente do delivery ele já está acostumado a nunca chegar. Mas sempre vai ser diferente a experiência. E tem pratos específicos que tem que ter a experiência no dia, na hora, né? Mas aí quando tu fala isso do delivery, por exemplo, eu já tive experiências positivas e negativas, tanto como cliente como criador de deliveries. E aí vai entrar esse feeling da empresa, né, de como é que eu me esforço para entregar o melhor possível, Exatamente. sabe? Pronto, desculpa, vou te Nada, interromper bem rocha, rápido para rocha. não perder a coisa. A gente, quando ele chegou aqui, tinha Vinhole. O Vinhole é meu cliente. E eu disse, vamos presentear ele com Vinhole. Aí ele falou, escolhe. Eu falei, não, diga qual é o prato que chega mais bonito pra gente mandar pra ele. Eu acho que tem que ter esse olhar. E chegou, parecia que estava sendo servido lá. Quando eu abri já na hora, Sim. depois eu vou mostrar. Por exemplo, tem uma coisa muito, e tu deve ter muito isso, é batata frita chegar crocante. É. Como é que chega? E, incrivelmente, eu tenho um parceiro assim, que não é nem de hambúrguer, é de um frango, Sim. que eu sempre peço a Eu batata, vejo, porque tu da postando aí. Pode primeira. falar, viu? O nome tá de boa, tá Ô, maravilha, liberado. meu frango predileto, o melhor frango da cidade. Tem no Eusébio, tem em É. Fortaleza. Tá liberado. E aí, Eles eram meus clientes também. O do Cambeba também é o mesmo dono? na verdade é familiar. Pronto, eles eram meus Ele, clientes também no iFood. sabe, são assim, maravilhosos. E me surpreendeu, porque eu pensei, vou pedir a batata, que a Manuzinha pediu. A primeira vez que eu fiz o meu primeiro pedido lá. Mas a batata não vai chegar, vou ter que colocar na airfryer, alguma coisa pra ver se É, coisa. Aí na hora que eu abri, bem ok. crocante, eu, caramba, como é que pode Mas você sabe que isso? tem que tecnologia? Eu vou fazer um jabá aqui, que nem me pagaram, mas vou fazer. Faço muita publi para Maquin, de batata frita. E o que é que a luta deles é o quê? É construir produtos com a tecnologia melhor para durar mais tempo. Então, hoje eles já têm batata fritas que duram até 30 minutos. Por um delivery, ele resolve. Sim, Né? Essa semana eu pedi uma batata, não lembro de onde foi, não lembro de onde foi. E tava murcha, murcha. Mas quando você recebe, você já pode até não estar 100%, mas a tecnologia ela já permite isso hoje. ai que legal. É, Pois então, não sei se é a mesma, se eles são clientes, mas eu sei que estão de parabéns por todos os produtos que eles entregam, mas, tipo, falando desse exemplo, a batata que chegou. Então, assim, eu acho que vai por essa sensibilidade, que sim. aí é onde tu vai manjar bem, que é o tipo de embalagem, como é que eu É, mando, porque às como vezes é o que eu cliente faço. quer economizar, o dono do restaurante quer economizar com algo que vai atingir exatamente a experiência do cliente. E na hora que eu vou adquirir, comprar os meus produtos, meus insumos, eu tenho que saber o quê? Isso aqui vai atingir a expectativa do meu cliente lá na ponta? Ele vai estar redondo para que ele realmente queira postar, que é outra coisa. A minha entrega, ela tem que ser boa o suficiente para ser postável. Eu tenho que chegar com um produto lá que o cliente diga, putz, eu quero postar isso daqui. Pra eu mostrar que eu tenho, não precisa nem ser um influenciador, porque você entra no orgânico, entra naquele. Exatamente. O seu cliente, ele é o seu melhor influenciador, porque ele vai sair falando bem, isso é batido, Bati. mas é o básico que a Ainda galera tem não gente que faz. peca ainda, Tem, sabe? tem muita gente que peca. E aí o resultado desses conteúdos é o quê? É curtida? É o engajamento? É a venda em si? Como a gente sabe que a venda... Porque tem isso também, eu fiz uma publicação, às vezes eu não atingi naquele período, eu vou atingir daqui 3, 4 meses, porque o vídeo ainda tá lá.
É como o próprio tráfego. Eu costumo dizer que todo cliente que vem do Instagram, ele veio do tráfego, para quem trabalha fazendo tráfego. Por quê? Porque às vezes ele só consome, favoritou, salvou, mandou para a mulher, aí vai pedir lá daqui 3, 4 dias. Então tem esse time, né? Sim, nesse processo. É, normalmente, aí eu vou voltar àquela fala que eu disse. Se eu fizer um story pra ti, pode ser que ele vai te dar algum resultado mínimo. Mas a única coisa que você vai ter ali é um fortalecimento de marca, um reconhecimento de marca por quem visualizar. Ele não vai de fato garantir ali a venda assim, como um feed Reels, por exemplo, mesmo que collab, não vai de fato garantir demais a venda. Mas a gente consegue mensurar isso pela aquela questão do link, pela questão da pessoa ir e simplesmente falar que foi por você, que aí é uma coisa que vai ser meio informal Sim. ou alguma outra sistemática mesmo de aplicativo, de sistema que consiga mensurar isso. Porque a gente vai entrar naquela. Tem aí, eu já vi, por exemplo. Nossa, tem mais de 1.000 curtidas, não sei quantos compartilhamentos, não sei quantos comentários, mas eu não vendi ainda por aqui. E aí entra a coisa que não é exatamente do criador de conteúdo, mas aí entra a questão do marketing. Mas nesse período, foi um mês que esse post que o influenciador fez e teve esse tanto de curtida, esse tanto de compartilhamento, esse tanto de comentário. Se tu mensurar esse teu mês com o teu mês passado, teve alguma alteração na tua venda? Que pode ter sido Pronto, disso, porque gerou, entendeu? tem aquele impacto, né? Acha que gerou algum impacto? Não vai ter como comprovar ali exatamente, né? Como 2 mais 2 são 4, por exemplo, mas se por acaso, coincidentemente, nesse período, eu tive uma venda maior do que o mesmo período do mês passado, eu posso, de alguma forma, atribuir a essa ação, Por isso que é né? até bom e de repente não fazer todas as campanhas, sim, não ter várias coisas ocorrendo ao mesmo tempo, para poder você ter esse termômetro melhor, né? Exatamente. Ou então, se você tem um marketing forte, interno, Que consiga mensurar você melhor, né? conseguir dividir os canais. Por exemplo, eu sou influência da Uni Ateneu também. Uhum. E aí, uma vez falando sobre isso, a Uni Ateneu, ela mistura essa parte de marketing. Ela faz marketing na TV, faz marketing no rádio, faz marketing outdoor, em diversos canais. Faz marketing com a gente de influenciadores. E aí, como é que ela mensura isso? Cada canal tem um controle diferenciado, um telefone diferenciado, um link diferenciado, e aí o setor interno de marketing É, lógico, que é um custo, que é um trabalho, que precisa de uma gestão de é. marketing assim bem pesada para mensurar Ainda isso. tem como mensurar, né? Porque quando eu entrei no iFood, uma das coisas que eu falava muito é assim: ah, o iFood era uma plataforma de marketing que você consegue meio que mensurar, porque o cliente, você está oferecendo e o cliente vai convertendo ali. Porque antigamente, quando não tinha esse boom de rede social, você não tinha como mensurar muita coisa. Um outdoor, como é que eu vou mensurar? Como é que eu vou saber? Eu Não vou tem. só Ah, eu dizer vou que eu... gerar um código lá para o cliente chegar. Tem os mecanismos? Tem, mas não é algo como a gente tem mais fácil Ah, hoje, né? exatamente. Na época aí seria o quê? Será um telefone, e aí orientava o telefonista. Pergunte se viu no outdoor. É. Léo, tem alguma campanha que tu já fez assim, que tu diz assim, essa campanha aqui, ela marcou a minha trajetória, ou foi uma virada de chave? Campanha, eu acho que não, porque eu guardo muito essas coisas raízes, mas eu acho que tem um primeiro vídeo relacionado a isso, que foi o primeiro vídeo que eu fiz com a padaria do Matuto, quando eu ainda nem Cadê sabia. a cestinha do Matuto, viu? Já Rapaz, pedi para acho que ela trazer levaram aqui, pra ó, não comer, pode viu? não. Cadê a cestinha do Matuto? É a hora do Matuto Acho que o agora. primeiro vídeo que eu fiz deles, assim, que não foi nem Reels, foi mesmo só stories e depois virou um destaque, que foi na padaria, inclusive era a estrutura bem menor do que o que eles têm hoje. E eu acho que marcou porque foi ali o início teve essa virada de chave. Poxa, eu consigo, além de ser comediante, além de ser ator, comunicador, trabalhar com isso também, indicando para as pessoas. É tanto que ainda hoje, apesar de tudo, algumas pessoas brincam comigo, e tu é o dono da padaria do Matuto, tu é a cara da padaria do Matuto. Porque de fato criou esse vínculo Identidade, né? de imagem, essa identidade. E o Matuto, ele de fato, ele é assim, ele tem esse Matuto de ser escondido. Tu chegar na padaria, tu encontrar o dono da padaria, tu vai achar que ele é um funcionário ali, ou então tá fazendo um estágio, alguma coisa, porque ele é jogadão, é Engraçado. bem matuto mesmo, tá na linha de produção, tá Legal. sempre olhando ali, e é incrível. E se um dono de restaurante hoje fosse te pedir um conselho para vender mais através dos conteúdos, qual seria esse conselho aí? Mas acho que seria ser autêntico e oferecer de fato a qualidade. Eu sei que existe a questão do poder de compra e tudo,
mas eu acredito muito mais no valor do que no preço. Eu acho que se você tem uma coisa que, falando de preço, é um pouco mais caro do que ali, mas você consegue identificar o teu público e mostrar para ele que esse mais caro tem um valor muito maior e vai fazer uma diferença maior, você tem o cliente. Então, eu acho que é essa Sim, autenticidade e entregar de fato o valor, qualidade. legal. Ó, o Matuto ali, ó. Vamos fazer o jabá do Chegou meu matuto. Eu Matuto. trouxe para você Aê, meu ó. matuto, que tem esses biscoitos aqui, Joyce, que estão Muito incríveis. bom. Lá em casa a gente é Inclusive, muito fã de biscoito. não, esse biscoito é uma Vou levar delícia. ele agora que eu vou viajar para o Uruguai para a gente não. Vou levar ele da bolsa, vou fazer Oh, jabá para eles lá, viu? Ó, adoro. Pois é. E assim, você vai muito experimentar, bom. você vai gostar. Esses E o Dente biscoitos, Guerrinha? eles têm, eles têm vários, Muito tem bom. várias cafeterias, vários Ah, é, porque ele faz o. Ah, isso é locais massa. que recebem, só que assim, não revendem ele, não mostram assim que é dele, mas serve com cafezinho. Então, assim, Ah, isso é tu deve massa. chegar numas cafeterias assim, top Que é assim, esse. que é Isso esse é muito bom, é um biscoitinho. recado para vocês que estão aí, principalmente quem trabalha com doce, eu falo muito para fazer collab, eu tô rasgando aqui, para fazer collab e para colocar o seu produto em outros restaurantes, porque é mais um motor de venda, amigo. Hoje, o dono de negócio, seja qual for o negócio, ele tem que se preocupar em mais motores de venda. Quais são Com os outros certeza. motores que eu tenho rodando, né? Como é que eu me comunico e me conecto com outras marcas que também vão ali me ajudar a alavancar, a fazer de fato essa collab. Inclusive nos teus conteúdos aí, não sei como é que vai ser, já Muito bom. vou quebrando aqui Pode protocolo e fazer, falando. atenção. No dia que você quiser trazer o Roberlan pra cá, que é o dono da Uhum. padaria Track, ele tem assim uma história lindíssima de empreendedor. É um cara que chegou aqui, não sabia nem o que era um pão, Já quero ouvir e sabe? quero visitar. Sabia nem o que era um pão, vamos marcar para ir lá. E aí fundou essa padaria, trouxe os dois irmãos dele que fundaram outra padaria Massa. e tá sempre buscando se aperfeiçoar, melhorar e com o que eu acabei de falar agora, com essência. De Legal. fato, ele é matuto. Eu não vou contar a história do nome para quando ele vier aqui ele Ele poder falar, contar, não dá ele poder spoiler. contar, mas de fato ele é matuto e ele traz essa essência. Matuto no sentido não pejorativo da palavra, mas do Sim, jeitinho simples e tal. E ele vende essa autenticidade, vende com muita qualidade. Não é porque é Matuto que não tem qualidade. Pelo contrário, a muito padaria do bom. Matuto está presente em eventos Você não assim. estava aqui na hora, quando eu olhei logo a embalagem. Porque vende. Você bota um biscoito numa embalagem qualquer, bota uma dessa daqui, dá uma diferença. Sim. Embalagem vende. E foi uma coisa que ele aperfeiçoou recentemente. Tem um pouquinho aqui Agora eu vou ficar comendo aqui, da depois a gente continua. história, ó, do lado, não sei se tu viu, tem um pouquinho da Uhum, história. muito bom. Então, assim, é todo um processo. E assim, eu de fato, com todas as marcas que eu trabalho, eu falo assim com o coração. Mas o Matuto, né? E a gente volta para aquela pergunta tua. Teve essa virada de chave porque de fato fez parte. Eu tenho o prazer imenso de, além desse contato profissional, ser amigo pessoal deles, né? Assim, a nossa família ser bem próxima. E onde eu posso, eu levo padaria do Matuto. Eu fui para São Muito Paulo, eu bom. levei. Tô viajando, levo. E fiz Legal. questão de trazer para você, porque de fato é um Muito legal, produto de obrigada. Me senti qualidade. honrada agora. É um produto de qualidade, assim como a quiche também, que é uma quiche totalmente diferenciada do que tem no mercado. Legal. Léo, tu veio de uma infância simples, tu contou um pouco da tua história. E aí eu queria te perguntar agora, nesse momento, o que é que o Léo de hoje falaria para aquele Léo lá do passado? Valeu a pena estudar, tem que ser ator mesmo. Não, eu acho que é muito isso de vale a pena quando você acredita e começa a entender o que você quer na vida, o que faz sentido para a vida. O que que você consegue. Hoje eu me vejo muito, lógico, buscando os melhores caminhos para mim, mas que de alguma forma, seja com humor, seja com uma divulgação, seja num evento que eu faço alguma palestra ou alguma roda de conversa que eu também faço, tanto para influenciadores quanto para empresas, para times. De alguma forma a gente faz uma diferença na vida do outro positivamente. Então eu acho que eu falava para o Léo, é isso. Nenhum caminho é fácil, mas se você acredita, se você tem fé e se você busca de fato atingir o teu objetivo com fé, com perseverança, com o pé no chão, com honestidade, com ética, vale muito a pena e você chega lá. E eu tô chegando, já cheguei muito, mas aí quando a gente chega, a gente olha assim, Quer eu posso ir um mais? pouquinho mais. É, Sempre com esse pé no chão, sempre com essa fé em Deus. Eu acredito muito que a força da gente vem muito de Deus,
dessa cumplicidade que a gente pode ter com o divino e de tentar ser o melhor todo dia, não o melhor somente para você, mas o melhor para o outro de fato, de coração, sem querer passar por cima do outro, sem querer ser melhor do que o outro, mas de fato estar ali junto, né? E o que os influencers tanto chamam, ser parceiro de É, verdade do outro. eu tô muito emotiva nessa nova temporada. Mas você falou algo que é muito forte, que eu tenho dito sempre, que tudo é sobre obedecer a Deus e servir pessoas. Vai ter coisa que vai sair do percurso, outras que não vão dar como deveria ser, mas você seguir ali firme no propósito, né? Com certeza, eu Só creio erra quem muito. tá aí dando a cara. Eu creio muito nisso. Que bom, Léo, obrigada. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que tu queria muito falar? Quero comer todo tipo de comida, eu treino, eu malho, eu me suplemento, mas é para comer muito. Uma coisa boa. Não, Vou ter só um monte de quero, coisa aí, viu, pra eu comer. quero agradecer demais. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. Tipo Ah, assim, a gente do se nada, conheceu, né? acho que tem o quê? É, Não sei se tem um ano eu acho que exatamente, é eu mais ou acho. menos isso. E assim, gerou essa conexão. Eu, de fato, tenho ali acompanhado o trabalho. Me sinto feliz de estar aqui hoje, honrado. Eu sei que A gente já tinha marcado o passaram. cafezinho várias vezes, não deu Pois é, certo, né? o café vai ser agora na padaria do Matuto. Pronto, ó, com biscoitinho e tudo. E aí a gente tá aqui hoje, para mim, de fato, assim, é muito gratificante. Eu fico muito feliz quando acontecem momentos que nem esse, porque é onde eu digo, onde eu mensuro o vale a pena e a relevância do que eu faço de alguma forma. Estar com você, com a pessoa que eu acredito, uma pessoa que eu acompanho, você tem um trabalho excelente, me dá realmente uma honra, uma alegria, uma satisfação, né? Gratidão de poder estar Uma aqui. coisa boa, eu quem agradeço. Eu trouxe um mimo para você, da Eita, Delícias mais. Doceria. Ela botou um bilhetinho maravilhoso, depois você dá Uau. uma Mas eu olhada. vim dizer que não é para mim. É, tem coisa para ti também, mas tem um mimo aí para Ei, pequena. ainda bem que é gravado, porque se a Manu tivesse assistindo agora, ela já tava me aperreando. Olha aí, pronto, é meu. A Julia é assim, quando eu chego com coisa em casa, qualquer coisa, é meu, é meu, é meu. Não sabe nem o que é dela. Dá pra abrir Mas aqui? Dá? dá, Dá pode, tempo? pode Agradecer aqui o abrir. pessoal. Que é muito isso, gente. Quando eu falo da questão do influenciador, valorize o que você recebe. É. Ou a gente tava até discutindo recentemente, ei, tu cobra pra postar recebido, não sei o quê, e aí tudo depende muito. Mas eu acho que quando, por exemplo, preparou aqui a embalagem, mandou uma Olha o bilhetinho que cartinha, ela mandou, eu achei mandou um super legal. bilhetinho, Isso aqui é es- surpreender, porque escrito à mão. olha o que ela botou aí, ó. Eu achei muito massa. Deixa eu ler aqui. Eu falando de boca cheia aqui. Eu li só pra mim, viu? É, porque a sensibilidade, Eu né, li só pra mim, de mas eu saber o que que ela, para adorei. quem é que ela estava mandando, o que que ela estava mandando, isso eu achei muito lindo. Gente, eu vou tirando aqui pra mostrar. Tem Cara, mais eu adoro esse biscoitinho. tipo de biscoitinho aqui. Ah, não, agora que você pegou no meu ponto fraco. Eu amo bem Pronto, casado. Eu já adivinhou adoro bem aí. casado. E aí, para princesa, né? Ah, gente, que delicadeza, que fofura. Tão delicioso, ó. Brigadão demais. Eu vou postar quando chegar em casa, vou Show de mostrar. bola. E aí eu vou postar a cartinha, porque eu li aqui. E aí é isso que eu falo, que a gente falava da questão da autenticidade, É, sabe? Seja um parceiro, seja um cliente. Se eu vou fazer alguma coisa, eu entender minimamente quem é e colocar um pouco de mim, além dos meus produtos, para é. esse cliente, para esse influenciador. Tem um mercadinho aqui no Ceará que na minha adolescência eu trabalhei nele, e eu aprendi muito disso com ele. Eu fui embalador lá, que é esse contato. Lá, hoje mudou um pouquinho, mas ainda tem muito isso. Eu pude perceber quando eu passei com a tia minha, uns 2, 3 semanas atrás, em uma unidade lá no Cambeba. Que aí eu tô com um primo que tá precisando fazer um transplante de rim. E aí a operadora de caixa perguntou por ele, pelo nome, como é que Olha ele aí. tava e tudo. Eu falei, gente, olha só, uma coisa que é de um mercadinho antigo, que hoje está uma rede enorme, mas ele mantém essa É essência verdade. com os seus colaboradores, estarem próximos ao cliente. E assim, é um cliente que é público ali AB, eu acho, não Sim. sei se ele chega, não sei, mas que existe essa intimidade, esse contato, né? Mesmo com a correria do dia a dia, é só o cliente que está lá, mas o operador de caixa, o gerente, sabe quem é, lógico, não vai saber na intimidade, mas lembra de nome, se não lembrar de nome, lembra do rosto, fala, como é teu nome mesmo? E sabe mais ou menos Mas os sabe o que é, hábitos. amigo? O biscoito todo mundo tem, a, o pãozinho todo mundo tem, o hambúrguer todo mundo tem. Então você tem que ser diferente, é nisso. É nessa experiência. Que aí você vende de graça. Exatamente. Amigo, muito obrigada. Eu que Deus agradeço. abençoe. Amém, a Vamos gravar mais nós. outros. Se deixasse eu ir embora aqui, fiz a metade das perguntas que eu trouxe para fazer para ti. Não é Vai biscoito aqui, comendo biscoito. não. Gente, para vocês.
que assistiram até aqui. Compartilhe esse episódio, valorizem, mande para os colegas de profissão. Comentem aqui, sigam a gente no Instagram, vou deixar o arroba do Léo, vou deixar o meu arroba, siga lá em Full Delivery, Joyce Guabiraba, Léo. Léo de Oliveira, oficial de Oliveira é com DI, hein? Igual Aí, Leonardo DiCaprio, viu? aí, tá vendo? É da E não venha chique. só dizer que viu, não, viu? Mostre que Vá lá e viu, comente, compartilhe, compartilhe, comente, valorize o viu? blogueiro de vocês. Até a próxima, pessoal, e beijo grande no coração de vocês. Valeu, valeu. Foi lindo estar aqui. Ah, ê. Gente, como ficou massa. Eu disse